Identidade é a forma pela qual nos reconhecemos como pessoas. E é um tema que tem estado no centro da nossa vida política e social. Na tradição, identidade era algo que nunca foi posto em questão. Nós tínhamos identidades religiosas, familiares, políticas, étnicas, profissionais, sexuais, etc. Hoje, com as mudanças nos costumes nos moldes contemporâneos, tudo isso está sendo posto em questão. Por um lado, reconhecimento de direitos, ampliação do acesso à cidadania. Por outro, o acerramento das diferenças faz com que tenham surgido o fundamentalismo religioso, o terrorismo associado a ele, a xenofobia em relação aos migrantes. Como conciliar a preservação e o cultivo das identidades particulares e, ao mesmo tempo, a construção de um futuro comum para as futuras gerações? Desafios da identidade no mundo contemporâneo. Tema desta série do Café Filosófico. Se nos dias de hoje muitas categorias sociais ganharam voz e ampliação de seus direitos, é porque se organizaram e reivindicaram reconhecimento e a aceitação de suas diferenças. A questão da identidade é algo que vem ganhando relevância nos últimos 50 anos. Avançamos na consolidação do ideário democrático, tornando visíveis demandas que antes eram obscurecidas e silenciadas. Esse lado positivo, no entanto, vem acompanhado de um lado negativo. A exacerbação da importância particular de grupos em detrimento do coletivo. E um desafio ainda maior, o que seria a própria identidade humana. Como diagnosticar esses problemas nas suas causas e como oferecer remédios para os males que elas vêm provocando? O processo de construirmos identidades, de alocarmos identidades, de reconhecermos ou de transformarmos identidades, tem a ver com um processo que é inerente à própria mente humana, ao próprio espírito humano. A maneira como nós lidamos com a experiência de sermos no mundo e dos objetos do mundo que nos cerca, que é o processo de categorização. O processo de categorização é quase que impossível de ser evitado, porque, do ponto de vista, digamos, de Deus, o princípio absoluto, o que é o mundo? O que é a vida? Processo, fluxo, incessante, mudança, transformação. Nada é sólido de uma perspectiva cósmica. Mas nós, pela escala temporal da nossa existência e pela necessidade de estabilizarmos uma visão do mundo, das coisas, dos objetos, dos sentimentos, dos afetos, de nós mesmos, quem somos, quem são os outros, quem é amigo, quem é inimigo, nós precisamos categorizar, nós precisamos criar identidades. Então, a questão da identidade ela é inerente ao próprio espírito humano. Afirmar que uma coisa existe, segundo ponto, é também, de alguma maneira, afirmar o que ela não é. Cada identidade implica o seu negativo. Aquilo que não é define os limites, em grande parte, daquilo que é. Um processo que Freud chamou, de maneira famosa, de o narcisismo das pequenas diferenças. A gente, para afirmar algo, precisa dizer que a gente não é outra coisa. E, geralmente, talvez de modo, é quase um princípio, a afirmação de uma identidade implica sempre a alocação de um valor positivo a ela e um negativo à outra, seja lá qual for a outra. Por isso, a identidade está inevitavelmente associada a uma hierarquia normativa, valorativa. Nós e os outros, né? Cristãos, que são salvos, e os infiéis, que são condenados ao fogo eterno, gregos e bárbaros, homens e mulheres, só recentemente tendo essa hierarquia sendo contestada. Brancos e negros, civilizados e primitivos, a lista é interminável. Esse talvez seja um dos maiores e mais interessantes desafios que a gente tem. Como poder manter a importância, que a gente vai ver é fundamental, na construção dessas identidades, sem que a gente escorregue para uma posição na qual a afirmação de uma implica a negação ou a subordinação de outras. A gente tem as identidades que são construídas de maneira externa. Quando nos Estados Unidos se chamava, e aqui no Brasil se chamava os negros de africanos, essa era uma maneira de denotá-los, de descrevê-los de uma determinada maneira,
que tinha uma denotação, uma descrição, tinha uma conotação, uma valoração negativa, né? E tinha um efeito performativo. O que significa performativo? Significa que a existência daquela categoria, daquele rótulo, implica efeitos na realidade, porque a identidade permite que eu me sinta de uma determinada maneira, eu tenha razões para sentir e agir dessa ou daquela forma, e mais importante ainda, porque ela dá autorização cultural, quase que inconsciente, para que o outro haja contra mim, ou em relação a mim, de uma determinada maneira. A passagem do termo africano para o termo negro já implicou uma mudança. Nos Estados Unidos, todo mundo sabe, isso foi superado pelo surgimento da identidade black, que, para se afirmar, nega as identidades anteriores. A categoria homossexual foi criada não pelas pessoas que poderiam reivindicá-la, foram criadas pelos psiquiatras europeus na segunda metade do século XIX. Até a segunda metade do século XIX, homossexuais, no sentido que a gente conhece hoje, inexistiam. Existiam pessoas que praticavam sexo com pessoas do mesmo sexo biológico. Eram sodomitas. Em alguns países, a própria lei condenava. A categoria gay é uma maneira de descrever essa mesma situação de fato, mas como uma construção, como uma reivindicação, como uma positivação normativa daquela conduta que, na categoria homossexual, quase inevitavelmente está associada à anormalidade, desvio, patologia, perversão. A psiquiatria, só na década de 70, retirou a homossexualidade da classificação de doenças psiquiátricas. Foi pela força do movimento gay que adentrava os congressos de psiquiatria, foi uma militância muito dura. E, no final das contas, a Associação Psiquiátrica Americana acabou resolvendo retirar essa categoria da lista de doenças psiquiátricas e resolveu isso como? Por votação. O que mostra o caráter de construção normativa a partir de valores que eram culturalmente sólidos para criar algo que, no espírito da época e no espírito da medicina, era reconhecido de forma imediata como patologia, perversão, etc. De uma maneira geral, você se tornar um humano, tornar-se alguém, tornar-se uma pessoa, passa por você se constituir como tendo uma identidade. Como todo processo que diz respeito à vida subjetiva, ele implica sempre o sujeito e o seu entorno. O sujeito e o outro. O outro, que são os semelhantes, e o outro, com O maiúsculo, como a gente diz na psicanálise, que é a cultura, a linguagem, o repertório imaginário que cerca aqueles outros pessoas que nos acolhem quando nascemos, investem em nós como merecedores de atenção e de cuidado, de reconhecimento como humanos. Nós todos, de alguma maneira, nos inserimos, encontramos um lugar simbólico que faz de nós, ao mesmo tempo, receptáculos da cultura e promotores da sua preservação e do seu desenvolvimento. Toda cultura precisa que aqueles que nascem nela se sintam partes dela para que ela possa sobreviver. Eu chamo a atenção para esse detalhe para acentuar o fato de que falar de identidade, falar de construção identitária, é falar, número um, de um processo que vai muito além das escolhas e da experiência individual. Envolve necessariamente, sempre o tempo todo, outros humanos. E envolve o tempo todo o mundo linguístico, o mundo simbólico, a cultura na qual esses outros humanos estão inseridos. De certa maneira, toda identidade é uma construção imaginária, porque ela não é real como um mineral é real, como Plutão é real. O que é ser um humano mesmo é algo de natureza polêmica. E a inteligência artificial, pelo menos quando se vislumbra o seu desenvolvimento daqui a algum tempo, mostra isso. Aquilo que é essencialmente humano não está esgotado, pelo menos, na nossa natureza biológica. Diz respeito àquilo que nós construímos por meio da linguagem, por meio da cultura. E se não está na nossa natureza biológica, outros suportes, talvez não biológicos, podem eventualmente fazer surgir seres
coisas que sintam, funcionam, pensem, tenham dilemas parecidos com os nossos. Quando isso chegar a acontecer, se chegar a acontecer, a gente vai então se debater com essa discussão sobre até onde se estende a identidade humana para além da humanidade biológica. Como nós estamos cada vez mais nos tornando ciborgues, isso não vai demorar muito. De todo modo, voltando à construção identitária de cada um, uma vez que se dá essa construção, uma vez que a gente vai engendrando esse processo e eu começo a ter algo que é uma identidade mínima estruturante, na cadeia de gerações, eu entendo o que é ser filho, eu entendo o que é ter um avô, eu entendo o que é ser homem, mulher, eu entendo o que é ser carioca ou paulista. Esse tipo de processo vai se construindo e vai não só criando, digamos, uma etiqueta, uma imagem que permite que elas se apresentem no mundo de uma determinada maneira, mas também vai moldando o próprio modo como elas se sentem, como se percebem. A minha neta, Helena, ela tem cabelo muito encaracolado, por causa da ascendência, e, para mim, foi uma experiência, digamos assim, na primeira pessoa, de algo que eu cansei de falar na terceira pessoa. É você perceber como uma menina de 3 anos pode começar a sofrer pelo fato de que aprende ao redor que o cabelo dela não é bonito. E o caso da minha neta, eu acho que é exemplar, ela sempre produz, primeiro, barulho, sofrimento, e é visível naqueles grupos, naquelas pessoas cuja construção identitária, ou pela natureza das características corporais, ou pela natureza do grupo étnico, ou pelas características quaisquer coletivas das coletividades das quais fazem parte, são dominadas, são excluídas, são normativamente secundárias. Se eu sou branco, de classe média, numa sociedade como a nossa, eu simplesmente nem me dou conta de que está sendo construída uma identidade que faz parte de um contexto, de um conjunto de construções identitárias, nas quais essa tem um lugar de supremacia, de privilégio, cuja contrapartida é a ausência desses privilégios por parte dos demais, pela própria lógica da construção identitária e pelo fato de que esses privilégios, sendo meio que transparentes, no sentido de não visíveis, são importantes na reprodução do status quo social e político. Imediatamente pensei nos milhões de netos de brasileiros que vivem esse mesmo drama, esse mesmo dilema. Então, é importante pensar nessa questão da identidade e o fato positivo de que elas tenham assumido uma posição na vida cultural e política é porque isso permite que injustiças e que exclusões que atingem não só direitos objetivos, não só coisas de vida pública, mas que estão entranhadas no íntimo das pessoas, venham à luz e a gente entenda que essas questões dizem respeito à nossa discussão sobre que tipo de gente a gente quer ser, que tipo de espécie nós queremos ser, que tipo de sociedade nós queremos construir. No próximo bloco, o individualismo virou um valor que, às vezes, se torna preponderante em relação à coletividade. não há ser humano que não passe por um processo de construção de identidade. Este processo é universal e faz parte de você se tornar alguém. Por outro lado, existe o percurso da vida de cada um. Se eu nasci no interior, estudei na metrópole, morei em outro país, trabalhei na floresta. Cada trajetória abre muitas possibilidades de construção de identidade, que é sempre singular. Somos resultado de nossa relação com o mundo, com as pessoas que convivemos. Somos fruto de um contexto histórico, social, econômico, cultural. Tudo isso contribui para a formação da nossa identidade. Mas nem sempre foi assim. Na antiguidade, por exemplo, se você nascia escravo, estava fadado a esta condição. Se nascia na nobreza, seria nobre. Identidade era algo dado, determinado. Pense no mundo tradicional, no mundo pré-moderno. Um mundo onde a hierarquia da sociedade não está posta em questão. Um mundo onde a estabilidade das coisas é longa. A identidade num mundo como esse, é claro
que é muito diferente dessa que nós estamos discutindo. Porque é um mundo onde as entidades estão já alocadas, de maneira mais ou menos estável. Dependendo de onde você nasce, você é aquilo. Se você é servo, é porque você nasceu servo, sem discussão. No mundo moderno, no iluminismo, isso muda. Muda com aquilo que a gente se acostumou a chamar de o desencantamento do mundo. O mundo agora não espelha os desígnios divinos, o mundo humano não espelha o mundo que Deus criou, a natureza. O mundo humano é aquilo que os homens fazem, dele. É esse mundo moderno do iluminismo que então muda radicalmente a maneira como a identidade se constrói. Agora você tem uma concepção de sujeito, isso, autônomo, unificado, livre, senhor de si, capaz de fazer seus projetos. Esse sujeito do iluminismo começa a ter a sua concepção torpedeada, séculos depois, quando essa ideia de autonomia começa a ser discutida. E vai sendo substituída pelo que Stuart Hall chama de o sujeito sociológico. Na verdade, os seres humanos emergem numa interação com os outros significativos, com os outros da sua cultura. A identidade é o efeito desse entrecruzamento de relações do indivíduo com essas dimensões autoritárias. Ele deixa, então, de ser um centro axial para ser uma espécie de ponte ou de sutura entre eu e o outro, eu e a cultura. Novamente, o tempo passa, essas estruturas modernas que começaram a se constituir no século XVII, se consolidam no século XVIII, Revolução Francesa, Revolução Americana, Iluminismo, Racionalismo, Enciclopédia, Ciência, etc. E depois, com o século XIX, Romantismo, etc. Utopias, as utopias do século XX. Na segunda metade do século, isso tudo vai desmoronando. As grandes utopias começam a falhar em alcançar o que tinham prometido. A grande política que prometia um novo homem, uma nova sociedade, na verdade, produziu muita desgraça, muita mortandade. Os melhores sonhos se mostraram esfaqueados pelas ações humanas. A revolução tecnológica que fez do mundo mais ou menos o que é hoje. Todos nós estamos hiperconectados, todos nós sabemos o que está acontecendo o tempo todo. As revoluções dos meios de comunicação, as transformações culturais, sociais, a ideologia do individualismo, que deu origem a direitos humanos, democracia, etc. e tal, foi se exacerbando e o efeito dessa exacerbação a gente vê hoje. Né? O individualismo virou um valor que, às vezes, se torna preponderante em relação à coletividade. Né? Todas as críticas muito ácidas feitas digamos, aos efeitos culturais, sociais e psicológicos, por consequência, do avanço da hegemonia do neoliberalismo econômico, é a construção de uma espécie de neoliberalismo social, onde a regra do cada um indivíduo por si começa a se sobrepor às expectativas de progresso coletivo, de ampliação de conquistas, etc. e tal. Nesse caldeirão, é preciso lembrar um outro ponto-chave, o fracasso das utopias do início do século XX, essas transformações todas paralelas, elas quebraram o fim das grandes narrativas, o fato de que a exacerbação do individualismo levou ao extremo a capacidade crítica do indivíduo, ao ponto de a própria ideia de autoridade ser posta em questão. Não é a autoridade de X, Y ou Z, dessa instituição, dessa teoria, dessa pessoa. É a ideia de autoridade que hoje em dia se torna, para usar uma expressão do Bauman, quase líquida. Talvez o único discurso, talvez a única instituição que ainda não precisa se dar o trabalho de se justificar é o discurso científico. Por quê? É aparentemente o único que ainda fala a partir de construções que são, digamos, verdadeiras. Onde é que tem discurso sobre a realidade que pode se pretender verdadeiro, no imaginário atual, é preponderantemente o discurso científico. Todos os outros discursos, estético, religioso, político, eles são, digamos, maneiras de ver as coisas, são opções, etc. Tal. A ciência é o que é. Lembrem-se que até os anos 80, o mundo era bipolar, no sentido de que
havia dois grandes horizontes organizando o imaginário político, social, econômico, né? O horizonte do capitalismo, do mundo livre, dependendo de como você quisesse chamar, e o mundo do socialismo, da cortina de ferro, também, dependendo de como você quisesse chamar. Havia, de qualquer modo, horizontes alternativos que ruíram junto com o Muro de Berlim. Então, o capitalismo, e o capitalismo na sua versão atual, neoliberal, financeira, etc. e tal, tomou conta, e houve uma espécie de esvaziamento da capacidade de imaginação política capaz de oferecer alternativas ao modelo global que organiza o mundo. Desde então, nós todos estamos vivendo um jogo do qual as regras estão dadas. E a gente, o máximo que faz é tentar encontrar maneiras de se dar bem com as regras desse jogo. Porque a gente tem dificuldade hoje de entender, de imaginar o que é que poderia ser um mundo que fosse completamente diferente desse que é hoje. Nos anos 60, muita gente imaginava. Você tinha os hippies de um lado, você tinha os comunistas de outro, você tinha uma porção de gente com as suas utopias como velas acesas. Essas velas estão meio apagadas. E a única luz que a gente imagina que ilumina as coisas é essa desse mundo que está aí. Isso teve pelo menos um efeito positivo. Foi que aquelas bandeiras da grande política, do novo homem, da nova sociedade, fazendo água, fizeram brotar as reivindicações desses grupos que antes tinham pouquíssima voz. As mulheres, os negros, os deficientes, os índios. Nos anos 60 começam a surgir essas identidades alternativas, mesmo que hoje em dia, olhando meio hedonistas, hippies, mas eram propostas, eram modos de vida alternativos. Nos anos 70, isso ganha uma conotação política forte, com o primeiro grande movimento, e talvez o mais importante de todo o século XX, o feminismo. E, em decorrência disso, todos esses outros movimentos. Eu queria chamar a atenção agora para outros elementos que eu acho que devem fazer parte da nossa conversa sobre as identidades. Há um intelectual, um filósofo muito interessante chamado Kwame Appiah. Ele é interessante porque ele é negro, gay, nasceu na Inglaterra, filho de uma mãe inglesa de origem aristocrática, com um pai de Gana, na época era Costa do Ouro, também de origem aristocrática na época do Ouro. Ele encarna um pouco essa dificuldade que as pessoas têm de colocar nele algum rótulo que o uniformize numa identidade única, né? Ele tem esse livro, então, em que ele chama a atenção para alguns aspectos comuns de toda a identidade. Um deles é de que toda identidade vem com rótulos. E você ter um rótulo significa, em primeiro lugar, que você aprende regras para aplicar os rótulos. E esses rótulos, claro, têm efeitos. Efeitos sobre o próprio indivíduo, que passa a se olhar no espelho vendo isso, e tem também exigências. Eu, para poder ser X, preciso me comportar para ser reconhecido pelos meus pares e para ser reconhecido pelos outros. O segundo ponto importante é que a identidade constrói um lugar no mundo. Ele dá a qualquer pessoa um sentimento fundamental no ser humano, que é o sentimento de pertencer. O sentimento de pertencer a um nós, de fazer parte de uma comunidade, de não ser um outcast, um excluído total, um isolado, um retirante. Esse pertencimento, ele tem uma explicação e também razões para você ser o que você é e para que se haja com você do jeito que se deve agir. Mas, uma das coisas interessantes que nessas últimas décadas se apresentou é que, às vezes, a adoção de um rótulo ela implica um efeito positivo para a própria pessoa. Dou um exemplo. O autismo, durante muito tempo, era uma categoria diagnóstica considerada terrível. Médicos hesitavam em falar para os pais que achavam que o filho era autista. Hoje em dia, você sabe, essa realidade é completamente diferente. E uma das coisas mais interessantes mostra a complexidade e a riqueza desse fenômeno da identidade, é que você tem testemunhos de autistas que escrevem narrativas pessoais e mostram como
o momento em que eles adotaram a identidade, que eles caíram a ficha e dizem, não, agora eu entendo a minha vida, entendo o meu jeito de ser, é porque eu sou autista? Qual o efeito performativo altamente positivo que tem? Eu recomendo um livro que tem em português, chamado Olhe nos Meus Olhos, de John Robinson. Desde criança, John Robinson tinha dificuldade em relacionar-se com outras pessoas. Na adolescência, os problemas se agravaram e apenas aos 40 anos, Robinson foi diagnosticado como portador da síndrome de Asperger. Essa súbita compreensão transformou a maneira como Robinson se via e como via o mundo. Olhe nos meus olhos, rapaz. Não posso dizer quantas vezes ouvi essa frase agressiva e dolorosa. Tudo começou quando entrei no 1º grau. Ouvi esse comando de pais, parentes, professores, diretores e de todo tipo de pessoas. Ouvi tantas vezes que estranhava quando ninguém a proferia. Às vezes a frase vinha pontuada por uma reguada desferida pelo professor. Ele diria, olhe para mim quando eu estou falando com você. Eu me contorcia e continuava a olhar para o chão, o que o tornava mais furioso. Meu pai diria, olhe para mim, o que você está escondendo? Nada. Olhe para mim. Eu olharia qualquer coisa, menos ele. Quando eu era menor, costumava fugir enquanto ele me perseguia, sacudindo seu cinto, e minha mãe às vezes me salvava, outras vezes não. Todo mundo achava que entendia meu comportamento. Era simples, eu não era coisa boa. Ninguém confia num cara que não olha você nos olhos. Você tem jeito de marginal. Você está aprontando alguma, eu tenho certeza. Eu não conseguia entender porque eles ficavam tão agitados, nem ao menos porque era tão importante olhar nos olhos dos outros. A vergonha me dominava, porque eu sabia o que as pessoas esperavam que eu fizesse e mesmo assim eu não fazia. O que havia de errado comigo? Sociopata e psicótico eram 2 dos mais comuns diagnósticos para o meu comportamento. Eu li sobre pessoas como você. Elas não têm expressão porque não têm sentimentos. No próximo bloco. Como é que a gente pode ter maneiras de pensar e de nos identificarmos que nos coloquem juntos com as nossas diversidades em prol de um horizonte comum? Construir uma identidade nos traz um sentimento de pertencimento a um grupo. Por outro lado, pode nos limitar a um rótulo, a ter que seguir uma série de regras e exigências para poder ser reconhecido como tal. Mas a identidade também não é portadora de uma única característica. Somos plurais e podemos transitar pelas diversas ditas categorias. Há identidades que são mais fáceis de você resistir a elas quando querem lhe impor. Identidades religiosas, por exemplo. No mundo antigo, não. Mas no mundo atual, e vejam o Brasil um exemplo disso, eu posso ser budista e ir no candomblé. Eu posso ser católico e ser budista e ir num centro hinduísta. Eu posso. Nada me impõe ser. Eu posso adotar essa, mas eu não tenho que me dobrar a isso pelas regras da cultura. Pelo menos em boa parte dos países. Em outros, menos, né? Identidades políticas também. Eu posso mudar de opinião. Muita gente é de direita e depois vira de esquerda. Não, isso não acontece muito. Acontece, geralmente é o contrário. Existe um plano da negociação dessas identidades, né? Existem algumas que são mais fáceis, outras são mais difíceis. Se a cor da sua pele é negra, é difícil você resistir ao fato de que você vai ser identificado como negro. O seu campo de atuação é noutro lugar, é noutra dimensão. É você afirmar positivamente uma identidade que culturalmente é dominada, subordinada. Além disso, há mais 2 coisas que eu gostaria de falar, que são algo que é uma palavra que, se vocês não conhecem, vocês vão ouvir bastante, que é a ideia de interseccionalidade. É a ideia das interações entre identidades. As identidades, elas não têm essências. Elas não têm essências. A gente fala assim, mulher. Bom, mas mulher... Uma coisa é você ser mulher branca de classe média. Outra coisa é você ser mulher branca, pobre. Outra coisa é você ser negra de classe média. Diferente de você ser negra morando na periferia. Você pode ser mulher negra e lésbica. É diferente de você ser mulher negra e heterossexual. Isso vale para homens, etc. Vale para tudo. Tudo. Todas as identidades, elas se desdobram. E esses desdobramentos implicam
Em primeiro lugar, isso a gente deveria estar atento, elas implicam o reconhecimento de que pensar essencialmente sobre identidades é o primeiro equívoco. Não existe o negro, a mulher, o judeu, o brasileiro, o botafoguense. Não existe nada disso. Esse rótulo implica dentro dele uma pluralidade, uma diversidade que a gente precisa contemplar. Essa discussão, então, ela tem a ver com uma outra expressão muito corrente hoje em dia, que é a questão do lugar de fala, né? Reivindicado pelo movimento negro, sobretudo, e que muita gente critica pelo fato de achar que isso significa uma exclusão de sujeitos cujas identidades não são aquelas sobre as quais eles estão falando. Então, se eu sou branco, eu não posso falar do problema dos negros. Se eu sou homem, não posso falar do problema das mulheres. Se eu sou heterossexual, não posso falar da questão dos gays, e por aí vai. Isso é uma crítica, a meu ver, equivocada. A ideia do lugar de fala, primeiro, não tem a ver com questões individuais. Não é o fato de que alguém individualmente teve a sua voz silenciada, mas é uma noção que permite que a gente comece a adentrar uma discussão sobre quais são as condições estruturais que fazem com que certos grupos não tenham voz. Certos grupos simplesmente não apareçam para falar de si e muitas vezes precisam da intermediação de outros, quando eles próprios poderiam falar na primeira voz e não por intermédio de outros. Essa é uma discussão inestimável, uma discussão indiscutível, sobretudo num país como o nosso. O Brasil é um país bárbaro, é um país atrasado, é um país selvagem, é um país violento. E isso se expressa no silenciamento que, ainda bem, nos últimos poucos anos, começa a ser contestado pela força desses movimentos identitários em nossa sociedade. Um historiador americano, Mark Lilla, fez um ensaio em que ele dizia, vou resumir muito o argumento, ele dizia a culpa de Trump ter sido eleito é o fato de que o Partido Democrata e o pensamento progressista americano abandonou a discussão institucional, política e econômica em prol da pauta das identidades e dos direitos de minorias. Isso teve como consequência o abandono daquela massa de rednecks, aquela massa de pessoas que se sentiram desprivilegiadas e passaram elas próprias a usar a mesma lógica. Nós, trabalhadores do meio oeste, brancos, etc. e tal, estamos sendo escorraçados em detrimento de nós, são feitas políticas para atender a esses grupos minoritários, etc. e tal. Esse povo, cavalgando o ressentimento, acabou votando em Trump. Caricaturalmente, é esse o argumento do Lilla, que provocou uma enorme discussão, né? A ideia dele, basicamente, é de que se a gente quer mudar a sociedade, mesmo para atender às reivindicações e problemas de negros, mulheres, etc., 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 a gente precisa de leis. A gente precisa estar no governo para poder fazer políticas, para dar dinheiro para políticas de afirmação cultural, para fazer leis que defendam esses direitos. Não adianta ficar do lado de cá, apenas reivindicando, fazendo marchas e tentando transformar a sociedade com base numa reengenharia das consciências. Por quê? Porque o que decide, na hora do pega para capar, é quem ainda tem o poder. Então, ou nós que queremos mudar o mundo, temos um projeto de assumir o poder, ou a gente vai ficar sempre nessa pauta de reivindicações particulares, à deriva de quem estiver assumindo o poder, como Trump. Esse é o argumento dele. Bom, e a crítica, essa crítica, basicamente, de novo, eu vou ter que caricaturar um pouco o argumento, diz o seguinte: na verdade, isso de dizer que política identitária começou apenas a partir dos anos 70, 80, é um engano. O que acontece é que, antes dos anos 70, simplesmente, essas questões eram subordinadas, eram submissas, eram invisíveis. Como é que você entende o fato de que essa cultura pré-anos 70, etc. tal, era uma cultura na qual negros não tinham vez no lugar dos brancos, mulheres eram subordinadas aos homens. Isso sempre foi a política, ou seja, a política de classes, esse é o argumento, na verdade sempre escondeu, conseguiu colocar na gaveta o fato de que ela era inerentemente fundada e organizada com base na colocação de supremacia de certas identidades e subordinação de outras.
Como é que a gente pode conciliar e não colocar como contrapostas essas duas aspirações legítimas? De um lado, a ideia de que nós, como espécie, como sociedades, agora quando a gente fala em sociedades, a gente já não fala mais de nações, as nações estão sendo completamente permeadas, né? Quem manda mais no mundo, cada vez mais, são as corporações transnacionais. Então, quando a gente fala de sociedade, a gente está falando do planeta. Como é que a gente pode conciliar a legítima e necessária aspiração de construir um horizonte comum, onde nós nos identifiquemos como humanos? É possível? Que nós nos identifiquemos como, sei lá, defensores do meio ambiente, porque o meio ambiente afeta todos. Como é que a gente pode ter maneiras de pensar e de nos identificarmos que nos coloquem juntos com as nossas diversidades em prol de um horizonte comum? E, ao mesmo tempo, fazer com que essa unidade apareça, para usar uma frase que é do Habermas, na pluralidade das nossas diferenças, que digamos, se colocarão como associadas a esse objetivo comum. Não silenciadas, como antigamente, mas a pluralidade, a frase de Habermas é a unidade da razão aparecendo na pluralidade das suas vozes. Uma frase muito bonita, eu acho, e um pouco expressa esse desafio que a questão das identidades coloca hoje em dia. Será que a gente pode conciliar o universalismo da primeira aspiração, todos fazemos parte de uma mesma comunidade humana, com o respeito à particularidade, à singularidade desses grupos? Ou serão questões e horizontes inconciliáveis? Hoje em dia, no mundo que a gente vive, e basta a gente ler o jornal, quase que todo dia tem algo que nos choca. Como é que a gente sai desse horizonte sombrio que nos assola no mundo e no nosso país em particular? Uma das maneiras de enfrentar esse desafio é a gente pensar na dinâmica dessas construções identitárias, na maneira como a gente lida com elas e que papel elas podem ter na conjugação das nossas propostas e nossas ações políticas. No próximo bloco. A coisa que é mais importante para um ser humano não é nem a vida, é o sentido. Quando eu perco totalmente o sentido, a própria vida vai junto. Se em uma época a nossa identidade era determinada, dada já ao nascermos, foi sem dúvida uma conquista poder construí-la. Mas ainda que vozes antes ocultas se fizeram ouvir, a exacerbação de umas podem calar ou sufocar outras. Quando o indivíduo deixa de ser ele para ser apenas um membro do grupo, isso é perigoso. A pergunta que veio do público é da Elide, e é a seguinte. Você levanta a questão do quanto é possível nos identificarmos como humanos. Mas será que a abertura que a globalização proporcionou, a queda dos muros, a tecnologia abrindo as fronteiras, será que isso não provocou, ao mesmo tempo, a nossa condição de desamparo? A nossa condição de desamparo, ela é incontornável, né? Toda a nossa vida subjetiva, individual e coletiva, é uma tentativa de responder a isso. Então, a gente precisa lidar com esse desamparo, que ao mesmo tempo é fonte de nossos maiores medos e sofrimentos, mas, justamente por isso também, é fonte das nossas maiores conquistas e realizações, né? Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Philip Roth, Shakespeare, são respostas a essa perplexidade, a essa agonia do desamparo. São maneiras de tentar construir alguma coisa, né, que sirva de anteparo a esse sentimento de abismo, de vazio, de impotência que o desamparo prefigura, né? Então, se é assim, eu concordo que no período em que a gente tinha utopias vigorosas no imaginário, né, as utopias elas funcionavam também como anteparos para esse sentimento de desamparo. Hoje é assim, mas eu estou fazendo parte de um movimento que vai mudar o Brasil, o mundo, o planeta. Então, nesse sentido, de fato, a queda das utopias, a queda do bipolarismo, a queda das metanarrativas, ela implicou uma maior sensibilidade a esse desamparo. Mas isso não é ruim. Por quê? Porque
as utopias, tal como elas foram vividas por nós, foram tamponamentos. Foram, digamos assim, tamponamentos fetichistas. A gente parou de se preocupar com aquilo que nós somos porque projetávamos uma imagem idealizada de nós mesmos, como humanos, no futuro. E enquanto a gente fazia isso, as mulheres não tinham voz, os negros não tinham voz, enfim, muita gente que hoje tem voz não tinha. Então, o fato de que isso nos jogou de volta para ter que encarar essa realidade de que nós somos seres um pouco à deriva no cosmos, como diz Macbeth, a vida é um conto contado por um idiota, cheio de som e fúria, que não significa nada. Shakespeare. Se a gente olhar de maneira shakespeariana, é isso. Diante disso, Shakespeare fez o que fez. Isso é a experiência humana. É diante de uma coisa que é a vida humana, que a rigor não tem sentido, a gente poderia não existir. De uma hora para outra, tudo isso pode se acabar. A gente já chegou perto de acabar com a experiência humana no planeta, nos anos 60, com a guerra nuclear. Ainda pode acontecer. Diante disso, o que a gente pode fazer? Primeiro, assumir que é assim mesmo. Shakespeare tinha razão. Mas é isso que nos deve fazer continuar sempre, permanentemente, inventando maneiras mais belas, mais interessantes, mais solidárias, mais férteis de a gente viver a vida. Nesse sentido, o fim daquelas utopias, elas trouxeram para a gente a possibilidade de poder pensar na ideia de progresso, se a gente quiser, não como os modernos pensavam, como uma realização a ser alcançada, mas pensar mesmo na utopia, na sua raiz etimológica. Utopia quer dizer em lugar nenhum. Uma utopia jamais se realiza. Então, se a gente pensar hoje, né, que derrubadas as grandes narrativas, mesmo com essa confusão que eu tentei aqui descrever, que são as políticas que a gente vê hoje em dia, a gente pode e deve, é o melhor que a gente pode fazer, continuar sonhando, continuar imaginando mundos melhores, continuar experimentando coisas mais interessantes. Isso é o que a gente pode fazer de melhor. Se a gente abdica disso, a gente está na beira do desespero, na beira da ausência de sentido, que é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. Um psicanalista inglês dizia isso. A coisa que é mais importante para um ser humano não é nem a vida, é o sentido. Quando eu perco totalmente o sentido, a própria vida vai junto. Essa experiência é a destruição do ser humano. É isso, por exemplo, que a tortura tenta promover na pessoa que é torturada, né? Essa destruição do sentido. De fato, o que a gente pode, digamos assim, é jamais abandonar daquilo que a gente tem de mais incrível no cosmos, que é a possibilidade que a gente tem, por conta da linguagem, de inventar sentidos novos. Como Paulo fez quando inventou essa história de que todos somos iguais. Como as mulheres fizeram, começaram a inventar que as mulheres são iguais aos homens. Né? Ou como os negros começaram a dizer que black is beautiful. Ou como gays começaram a dizer que não tem nada a ver com quem você transa, do jeito que você transa, não tem nada a ver com hierarquia moral, não tem nada a ver com normalidade e patologia, não tem nada a ver. É você criar um sentido que faz com que o mundo se apresente de maneira diferente e que o horizonte se apresente como, digamos, detentor de promessas. Então, nessa acepção, eu acho que a queda daquelas grandes utopias abriu espaço para muita coisa ruim, mas abre espaço também para a gente reinventar a própria maneira de entender a política. A gente poder ter uma ideia de transformação sem imaginar que algum dia a gente vai, de fato, chegar lá. A utopia é um horizonte, a democracia é um horizonte. Todas as nossas melhores ideias são horizontes. A gente é capaz de enxergar, é capaz de saber, vamos para lá, mas a gente nunca chega. Numa época onde todos estão conectados com todos e com tudo, não nos leva na direção de absolutismos e radicalismos e uma polarização cada vez mais crescente, e esse indivíduo não corre o risco de se diluir nesses grupos, brancos, negros, pobres, ricos? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que tem talvez duas questões assim dentro dela. Primeiro, a relação entre indivíduo e grupo.
segundo, a relação entre grupos particulares e a totalidade social. De um lado, nos últimos anos, a gente tem visto a importância que tem o fato de que grupos minoritários se organizam com pautas próprias para poder reivindicar uma voz, reivindicar legislação, reivindicar espaço público, etc. Por outro lado, de fato, existe, em princípio, o risco de que essa lógica, não digo esses movimentos, mas essa lógica, ao longo da história, levada à sua exacerbação, tende a colocar uma tensão, uma pressão sobre princípios, projetos que tendam a ter uma visão mais transcendente em relação a interesses particulares, né? Que pensem a questões mais globais. O outro aspecto é essa relação do indivíduo com o grupo. Porque se de um lado não existe um indivíduo isolado, nenhum homem é uma ilha, é verdade, né? William James é um filósofo americano que tem uma imagem que eu acho muito bonita, acho que cabe aqui. Ele dizia que todos nós, tudo no mundo está ligado a tudo. E nós, seres humanos, também estamos ligados, não só ao ambiente, mas nós humanos estamos ligados à experiência humana, né? E ele dizia, nós somos mais ou menos que nem ilhas. As ilhas, se tivessem consciência, elas poderiam achar que são indivíduos isolados. Uma ilha não tem nada a ver com a outra ilha, sem se darem conta de que por baixo da água elas são totalmente interligadas. Seres humanos, mutatis mutandis, somos assim. Todos nós temos a nossa singularidade, a nossa individualidade, cada um é um abismo profundo, irrepetível, tudo isso é verdade. Mas isso só aparece como expressão singular do nosso pertencimento a uma coletividade. Então, nós somos também aquilo que a coletividade permite que nós sejamos. Por outro lado, isso é sempre uma polaridade dinâmica, o grupo, embora tenha essa possibilidade de fazer com que alguém que nasça emerja como tendo identidade, pode se tornar tirânico em relação ao indivíduo. De certa forma, quando o indivíduo, e isso é muito frequente nessas modalidades de organização grupal complicadas que a gente tem hoje, né? Quando os grupos se tornam massa, não precisa ser milhões, basta ser um grupo pequeno. Quando o grupo prevalece totalmente em relação ao indivíduo, quando o indivíduo deixa de ser ele para ser apenas um membro do grupo, não é bom. Por quê? Porque geralmente com isso o indivíduo se autoriza a dizer, fazer, se comportar de uma maneira que ele sozinho teria medo, constrangimento ou pudor de agir. Então, a relação entre grupo e indivíduo, ela é sempre uma relação delicada. Um exemplo muito claro disso são os linchamentos. Não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos países onde mais há linchamentos no mundo. A quantidade de linchamentos no Brasil é estonteante. E você imagina, os brasileiros são tão agressivos assim? Bom, seres humanos são muito agressivos. Isso acontece sempre que os indivíduos abdicam da sua posição de sujeitos e se tornam simplesmente instrumentos de um sujeito maior, que não é contestado e que aparece na figura emblemática que representa o grupo. Hitler fez o que fez por conta disso. Os alemães eram todos individualmente capazes daquilo que o nazismo fez? Não, individualmente não. Um país educado, um país culturalmente riquíssimo, um país com uma tradição política enorme. Como é que é possível isso? Entre outras razões, não é a única, mas do ponto de vista dos mecanismos subjetivos, certamente esse foi um elemento, né? Os alemães que conviveram com aquilo, se sozinhos, não teriam agido daquela maneira. Em grupo, anonimamente, fazendo parte da nação, e aí pode ser a nação, pode ser o partido, pode ser a tribo, pode ser a comunidade, pode ser qualquer coisa. Qualquer grupo pode ter esse poder de, anulando o exercício da condição de sujeito do indivíduo, fazer com que ele haja de maneira totalmente inesperada para aquilo que ele seria capaz de vislumbrar como possibilidade de ação dele. Há um apelo, digamos, visceral, há um apelo enorme, de enorme sedução,
nessa passagem da condição de um sujeito que é responsável, de um sujeito que está ali assumindo o que faz, etc., para aquela na qual o grupo é responsável, né? Você supõe que ali... Você para de supor, você delega a algum outro, pode ser o grupo, pode ser o líder, pode ser Sagrada das Escrituras, pode ser lá o que for, a autoridade para definir o que é possível e o que não é possível. Tem essas duas polaridades dinâmicas, digamos assim, entre o exercício da individualidade e o exercício da identidade grupal, e o exercício da identidade grupal, a relação entre esses grupos e a ideia de um âmbito mais universal, mais transcendente. Eu acho assim, que caminhos mais interessantes se desdobram quando a gente consegue impedir que essas se tornem opções excludentes. Quando você possa contemplar o exercício da singularidade, o cidadão é um sujeito individual. O cidadão não é um grupo, né? E quando o sujeito abandona e passa a se tornar um grupo, ele arrisca deterioração dessa condição de cidadão. Agora, o que é curioso, né? Essa aqui é a dialética da coisa. O cidadão é um sujeito totalmente singular, exercitando uma condição que é universal. Já que no projeto democrático, todos temos que ser cidadãos. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. No Brasil, está longe de serem conscientes de destruição deliberada do outro. É isso que a gente faz desde 1500 com as populações nativas no Brasil. É isso que durante muito tempo se fez com a cultura negra. Isso expressa de maneira silenciosa a estrutura de dominação que passa, entre outras coisas, pela anulação daqueles que precisam ser mantidos subordinados.